Olá, bom dia! Está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares. O programa de hoje traz uma entrevista sobre os 10 anos da lei que tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas do país, com o objetivo de resgatar a importância da cultura negra na formação da sociedade brasileira. A legislação ainda encontra diversos obstáculos para sair do papel e entrar na sala de aula. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é Iris Amâncio, professora da Universidade Federal Fluminense e coordenadora editorial da Nandiala Editora. Olá, professora Iris, bom dia, tudo bem? Bom dia, Denise. Professora, antes que você apresente para a gente um balanço desses 10 anos da lei, gostaria que nos dissesse qual a importância dessa lei para o país. A Lei 10.639, que é de 9 de janeiro de 2003, por isso os 10 anos, na verdade representa uma grande contribuição para o Brasil como nação. Primeiro porque ela é uma lei federal, e então ela tem aquele peso legal de obrigatoriedade. Então, isso, na verdade, é uma forma de garantia, ela é uma ferramenta legal que vai garantir a todos os brasileiros o direito de acesso a conteúdos que colaborem com a formação, tanto pessoal quanto formação profissional, em relação a um dos 3 pilares, em termos culturais, em termos históricos, de formação da nacionalidade brasileira, das identidades brasileiras, que é, na verdade, então, um conjunto de conteúdos sobre os povos africanos. Certo. Agora, professora Iris, de um modo geral, qual é o balanço que você faz desses 10 anos da lei? Trata-se, na sua avaliação, de uma legislação que entrou ou não para as salas de aulas do país? Essa obrigatoriedade da lei acaba, na prática, sendo, na verdade, abordada de formas diferenciadas e muitas vezes até ambíguas e discutíveis. Então, nós temos um histórico de professores que, por decisão particular, por consciência política, por entenderem da necessidade dos conteúdos, eles decidem, particularmente, de fato, trabalhar os conteúdos na sala de aula, e a lei, então, vem como essa ferramenta colaborativa no sentido de que todos os professores das diversas áreas de conhecimento o façam. E isso se torna um desafio para nós, em termos de prática pedagógica. O que leva, mais ou menos, o nosso quadro atual a uma série de lacunas, ao mesmo tempo em que nós temos espaços bastante ocupados em termos de disseminação desses conteúdos. Então, a gente tem um momento, de fato, eu acredito que seja de transição até que isso se estabilize. Por que de transição? Primeiro, porque nós temos a necessidade de que os profissionais trabalhem com conteúdos, principalmente de histórias e culturas africanas, os processos de chegada dessa vinda forçada de vários africanos para o Brasil, milhões de africanos para o Brasil, nos processos de escravização, o que forma uma diáspora negra aqui no Brasil. Então, isso tudo junto é um desafio enorme para o professor na sala de aula. Primeiro porque, se ele é um profissional hoje, no processo de formação dele, ele não teve acesso a esses conteúdos. Segundo porque, em termos de material didático-pedagógico, historicamente nós não tínhamos no Brasil disponibilidade de livros, de vídeos e outros recursos para a formação profissional nessa área. Então, hoje, por exemplo, a realidade da lei já mudou esse quadro. Você diria que a aplicação dessa lei seria ou não uma realidade na grande maioria das escolas do país? Assim, como é que ela é uma realidade, mas ela ainda não se efetivou plenamente. Então, é realidade como ferramenta legal, é realidade como prática pedagógica de uma parcela ainda bastante reduzida do professorado no Brasil. E é uma realidade no sentido de ser um desafio que hoje grita, grita, demanda uma série de iniciativas em termos de cursos de formação de professores, oficinas pedagógicas e uma série de processos de atualização profissional na área. Mas é uma realidade que preocupa. Preocupa porque um dos fatores que intimida ou muitas vezes impede a efetivação da lei é exatamente o imaginário brasileiro, que é um imaginário que não valoriza
as nossas raízes, a nossa história, né, na sua linhagem de pertencimento às vivências dos povos negro-africanos. E nós temos, por causa disso, um imaginário que entende que a origem do negro está limitada na condição de escravo, por causa dos processos coloniais, e são conteúdos que a gente sistematicamente veio recebendo pela escola. Então, nesse sentido, né, a gente vê mais um elemento colaborativo da lei, como a gente comentou no início. Sim. Né? Ou seja, ela abre a perspectiva de que as novas gerações possam também enxergar, né, esses saberes como conteúdos a serem estudados, que são de direito de todos nós, e, ao mesmo tempo, são conteúdos que vão mudar a nossa percepção, a nossa visão sobre a presença negra no Brasil. Né? Que sentidos nós conferimos à pessoa negra. E daí nós saímos dos estereótipos que estão cristalizados nas nossas mentes em geral. Né? Nós batemos o olho na pessoa negra, o imaginário grita. Né? É pobre, não estudou, talvez me assalte. Né? A polícia aborda com muita espontaneidade, com muito direito de apropriação daquele corpo negro. Então nós temos assim, uma série de estereótipos, né, e características muito engessadas que fazem com que nacionalmente, né, nós tenhamos esse imaginário brasileiro muito ainda depreciativo em relação às pessoas negras. A lei, nesse sentido, trabalha e contribui para combater esse imaginário. Sim, porque um estudante e também o professor, né, que Sim. estamos todos aí na condição de aprendizado, então todos os atores os envolvidos nesse contexto pedagógico atual, né, vão, na verdade, perceber que a origem desse negro no Brasil não é exatamente a da condição de escravizado, submisso a um sistema colonial, opressor, branco português, mas que antes de estar nessa condição, né, ele era um sujeito histórico, né, que tinha família, vivia num grupo social, com as suas culturas, né, as suas práticas em termos técnicos, as suas vivências em termos de religiosidade. Então, não é assim um OVNI que caiu no Brasil, né, no início da história do nosso país e que veio do nada. Certo, professora Isa, eu vou convidá-la para assistirmos a uma reportagem feita por nossa equipe sobre este assunto e logo em seguida a gente volta a conversar. Vamos lá? Ok, vamos sim. Vencer as barreiras do preconceito através da luta pela igualdade de direitos. Esse é o principal objetivo do projeto Mama África, que acontece nesta escola pública em Belo Horizonte. Aqui, os alunos aprendem a conviver com as diferenças e a afirmar as suas identidades. Nas atividades do projeto, criado pela professora Rosângela, os alunos aprendem sobre a importância do povo africano e da cultura negra na construção da identidade brasileira. Nós vemos que deu uma diferença nessas crianças quanto aos cabelos. A gente vê que os cabelos das crianças hoje já são outros, né? Porque a baixa estima era que os cabelos eram sempre alisados. Hoje elas usam tranças. A gente tem o desfile afro das crianças, a gente tem a culinária africana, já tem a mostra de trabalho, lançamento de livros produzidos pelas crianças também. O quarto de bonecas negras, que é o maior auge aqui da escola, é onde que a gente tem essas crianças que vão para esse quarto, que vão ouvir as histórias da bonequinha preta, cabelo de lelê, menino bonito laço de fita. E as crianças, ao mesmo tempo que estão ouvindo essas histórias, eles estão brincando com as bonecas negras, que a gente percebeu há muitos anos atrás, quando eu cheguei, que não existia boneca negra na escola. As ações do Mama África são realizadas desde 2002, um ano antes da aprovação da lei que tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas de todo o país. Para que a pessoa possa ser efetivamente um cidadão no completo da palavra, ele tem que saber da sua identidade, ele tem que se conhecer. O que nós temos que fazer é, primeiro, reconhecer as nossas origens e saber dessa diversidade, dessa diferença, e valorizar essa diversidade. E trabalhar na perspectiva de respeito a essas diferenças. A África é a mãe da humanidade, portanto, nós temos que conhecer um pouco mais dessa história, até para entender um pouco mais o Brasil. Em vigor há 10 anos e apesar da sua importância, a lei ainda enfrenta dificuldades para se tornar uma realidade nas salas de aula. Esta professora da Universidade Federal de Minas Gerais coordenou uma pesquisa nacional sobre o assunto a pedido do Ministério da Educação.
ela considera que a aplicação da lei no Brasil é irregular. E um dos fatores que contribui para esse quadro é a ideia de que existe igualdade racial no país. Você tem no Brasil ainda um imaginário social e racial de que no nosso país não existe racismo. Que por sermos um país com tanta diversidade cultural, étnica e racial, todos nós nos damos muito bem e as nossas desigualdades são exclusivamente econômicas. Nós não temos desigualdades em nível racial. Então, eu penso que essa é uma dificuldade que inibe muitas vezes legisladores, pesquisadores, gestores e professores, e até mesmo familiares e estudantes, a compreender os motivos e a seriedade dessa alteração da LDB. Independentemente do professor ser um militante, por exemplo, do movimento negro, ser uma pessoa negra ou não, independentemente, a questão é a questão do Brasil. Então, entender que é uma questão da sociedade brasileira, que independentemente da minha participação política ou meu pertencimento étnico-racial, é meu dever reeducar para as relações étnico-raciais, também tem sido uma das dificuldades que nós encontramos ao longo desses 10 anos. Agora, professora Iris, o que precisa ser feito para que essa lei seja de fato aplicada em todas as escolas do país? Olha, primeiro deles seria o gestor público, e aí eu me refiro a governo do estado e governos municipais, né, que o poder público assuma como uma lei federal que precisa ser cumprida. E se isso acontecer, então serão criadas uma série de alternativas no nível da política pública, né, com diretrizes e ações, metas a serem alcançadas, em termos efetivamente, né, de fazer com que os conteúdos da lei entrem na sala de aula. Outro passo que eu penso que seria bastante colaborativo, principalmente nesse sentido que a professora Nilma coloca nessa entrevista, né, que nós assistimos há pouco, quanto à contribuição das pesquisas acadêmicas. Né? A lei, veja bem, em termos da sua efetividade, né, ela tem como contexto de materialização a educação básica. Então, as universidades podem colaborar muito, principalmente com o potencial de pesquisa que elas disponibilizam para a universidade. Né? Esse perfil da pesquisa qualitativa, né, como essa desenvolvida pela professora Nilma, que aponta essa aplicabilidade, digamos, irregular da lei, né, já de fato, reforça o que nós discutimos. Se é irregular, é porque não vem sendo tratado como lei federal, não vem sendo recebido com o peso de uma lei federal. Né? Se está irregular, nós podemos também chegar a novos resultados de pesquisa que apontem quantitativamente por região, por estado. Né? Por exemplo, seria importante nós sabermos hoje, né, qual é o estado no Brasil que mais desenvolve iniciativas pedagógicas em termos de efetivação da Lei 10.639. Nesse sentido, professora, qual é a situação aqui em Minas Gerais? Olha, em Minas nós temos um quadro, digamos também bastante irregular, né, e uma irregularidade muito acentuada, porque efetivamente o Estado de Minas não aplica a Lei 10.639. Ela não foi assumida pelo governo do Estado de Minas. Né? Na educação, nós não temos um plano de trabalho, nós não temos ações sistemáticas, nós temos, de fato, né, algumas práticas isoladas de caráter individual, por iniciativa própria de alguns professores que entendem, aceitam e reconhecem que, de fato, há essa necessidade assim, urgente de efetivação dos conteúdos obrigatórios pela lei. Por outro lado, né, nós temos a perspectiva dos governos municipais, né, que, por serem aqueles que, de fato, cuidam mais diretamente da educação básica, né, eles têm um peso de responsabilidade maior em termos de garantir o direito dos alunos de Minas ao acesso a esses conteúdos. Certo. Né? Agora, professora, esse quadro ele é válido tanto para a rede pública quanto para a particular de ensino? Na verdade, por ser uma lei federal, e aí nós temos o âmbito público, né, do federal para o estadual até o municipal, então nós temos percebido nas escolas públicas mais iniciativas, tanto em termos qualitativos quanto em termos quantitativos. Tá? Nas escolas privadas, muitas das vezes em contato com gestores ou mesmo com professores, em alguns momentos de formação de que a gente participa, né, nós ouvimos muito argumentos do tipo, no sistema privado nós temos pouquíssimos alunos negros.
Então, nós não vemos tanta necessidade de efetivar o que obriga a lei. Né? O que é um grande equívoco, porque não é uma lei de negros para negros, né? Mas é efetivamente uma lei que garante o direito e também a necessidade de nós brasileiros conhecermos as nossas histórias, as nossas culturas, em termos das matrizes que nos formaram e nos formam até hoje. É uma lei, né? Para toda a sociedade. É uma lei para toda a sociedade. Imagine se toda a sociedade brasileira passar a saber, né, qual é efetivamente essa trajetória de história de vários povos africanos, em especial daqueles que contribuíram para a formação da sociedade brasileira. O nosso olhar sobre nós mesmos vai mudar consideravelmente. E nós, por exemplo, não vamos levar tanto susto quando chegarmos a ver um negro intelectual, né, ou um negro da área tecnológica, porque, historicamente, o nosso imaginário conferiu um lugar ao negro, ou para trabalhos, atividades que são tidas como subalternizadas na sociedade, né, o tal do subemprego, ou dentro daqueles contextos já bastante estereotipados, do tipo, o negro, né, é natural que o negro esteja dançando, batucando, rebolando, ou usando roupa colorida, jogando futebol, né? Ou então, por exemplo, fazendo comidas muito gostosas. Né? É fato, tudo isso é parte da cultura negra e do nosso histórico negro, não só no Brasil. Mas não é só isso. Não é só isso. Né? E isso coloca o negro numa produção que está distanciada, e aí reforça o imaginário pejorativo, né? Distanciada de práticas que demandem uma elaboração intelectual, né? E aquela produção de conhecimento que é muito próprio de todos nós humanos, independentemente do nosso pertencimento racial. Então, por que negar isso à população negra? Certo. Né? Professora Iris, para a gente terminar essa nossa entrevista, gostaria que você nos falasse rapidamente desse prêmio que a Nandiala Editora está conduzindo com os sindicatos aqui em Minas Gerais. Qual o objetivo, quem pode participar e o que precisa ser feito? O prêmio Educa Minas para a Diversidade Étnico-Racial, né, é uma iniciativa da Nandiala Editora, né, junto com o Sindiut e também com o Simpro Minas, né, no sentido de que nós possamos unir forças, né, e valorizar o que já vem sendo feito e, ao mesmo tempo, com isso, também despertar em outros professores, né, a necessidade de se trabalhar, não só para ganhar um prêmio, né, mas efetivamente, né, porque realmente é importante para a qualidade do ensino em Minas Gerais. Né? Minas Gerais é o segundo maior estado negro no Brasil e também esse é um fator que, na verdade, nos obriga, né, a ter uma prática consolidada em termos de conhecimento das nossas próprias raízes e matrizes. Certo, professora Iris Amais, eu agradeço a sua participação e a gentileza da entrevista aqui para esta classe. Sou eu que agradeço pela oportunidade de poder partilhar, né, todas essas iniciativas nossas com o público mineiro. Ok, confira agora a agenda da semana. Em 2013, como parte da programação dos 80 anos do Simpro Minas, os cineclubes do sindicato apresentam obras que dialogam com a literatura. Nesta terça-feira, o Cineclube Joaquim Pedro de Andrade exibe o filme Por Quem os Sinos Dobram, às 19 horas, no Simpro Serp, em Belo Horizonte. Na quinta, estará em cartaz o filme 1984, no Cineclube Uma Tela no Meu Bairro, na sede do sindicato, no bairro Floresta. A programação completa está disponível no site do Simpro Minas. A entrada é gratuita. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.